Boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre de todos nós, possa continuar nos abençoando, nos envolvendo, nos fortalecendo. Eu não sei exatamente como que é a dinâmica de vocês aqui, não sei se abre para algum questionamento ou alguma coisa, tem ou não? Pode preferir. Tá. Então, como vocês preferirem, é isso mesmo, tá? Caso queiram interromper aí, fiquem à vontade, tá bom? Muito bem. A primeira coisa, né, quando nós nos deparamos com esse tema fluidos, as pessoas imaginam algo que seja muito teórico. Mas, na verdade, fluidos faz parte de tudo na nossa vida. Então, a cada instante, nós estamos manipulando os fluidos. Nós estamos concentrando, dispersando, dando qualidade a eles, fazendo com que esses fluidos possam trabalhar ao nosso favor ou contra nós. O importante de nós compreendermos a lei dos fluidos é justamente para buscar esse recurso que a divindade colocou à nossa disposição para utilizarmos para nos auxiliar e auxiliar aqueles que estão no nosso entorno. Os amigos espirituais colocam dentro da codificação a ideia, e essa para mim é a melhor imagem que tem, que da mesma forma como um peixe está imerso em água, nós, enquanto criaturas, estamos imersos em fluido. Quer dizer, então, que no nosso entorno há fluidos. E esse fluido, inicialmente, ele não tem nenhuma qualidade. Esse fluido que estaria inicialmente no nosso entorno seria totalmente neutro. E aí que nós temos que ver como eu dou essa qualidade ao fluido, como eu movimento esse fluido, como eu utilizo esse recurso. Quando nós olhamos para o peixe, nós vemos que o peixe ele se movimenta dentro da água. Mas o que será que efetivamente dá esse movimento do peixe? Eu vejo a nadadeira dele se movimentando, eu vejo a cauda do peixe se movimentando, mas ela gera uma ação na água, mas a água também ela vai gerar uma reação que gera a propulsão do peixe. Implica dizer, então, que o peixe ele atua sobre a água e a água também atua sobre o peixe. Essa comparação dos espíritos é extraordinária porque se o fluido inicialmente ele não tem uma qualidade, a qualidade que eu der a ele, eu vou, então, atuar sobre esse fluido no meu entorno e esse fluido vai atuar sobre mim. Quando nós pensamos assim, nós chegamos aqui próximo de 20 horas para poder fazer, vem para a palestra, depois o passe, os jovens lá na mocidade. Então, o Centro Espírita traz uma série de recursos para nós. Porém, os amigos espirituais, eles prepararam essa ambiência para nós. Eles prepararam os recursos de fluido para que nós pudéssemos vir aqui e o fluido do ambiente atuar sobre nós. Então, quando vocês entraram por aquela porta, os amigos espirituais fizeram... Sabe, quando você chega no médico e o médico começa a fazer uma série de perguntas para poder identificar qual é o nosso estado, utiliza alguns instrumentos para poder identificar, faz ali um exame físico em nós para poder identificar o nosso estado. Os amigos espirituais, quando vocês entraram por ali, eles utilizaram também de instrumentos para poder ver a Dona Rita. O que ela está necessitando hoje? Qual o amparo, então, que o Centro Espírita pode dar para ela na noite de hoje? Então, eles fazem toda essa verificação para, enquanto estiverem aqui, os amigos espirituais manipulando os fluidos, vindo de esferas superiores, vindo da natureza e vindo dos encarnados,
porque a gente vai ver que tem um fluido que é específico de nós encarnados, então eles, desencarnados, não possuem esse fluido. Então, esse fluido todo misturado, ele vai ser inoculado na Dona Rita para que ela possa sair daqui melhor do que chegou. Então, o centro espírita trabalha excessivamente em nosso favor. Tá? E aí que a gente vai tentar entender um pouquinho mais. Para que eu possa entender, você muda o. Os espíritos dizem que no universo existem somente 3 elementos. O primeiro elemento é Deus, está lá em O Livro dos Espíritos, questão primeira, que diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a partir de Deus, fez-se tudo o que existe no universo. Deus, então, ele é eterno, ele não teve um início. Para a gente é um pouquinho difícil de conceber essa ideia, mas eu acredito que em breves bilhões de anos a gente deve entender isso bem. Né? Então, o tempo vai passar aí para nós também. A nossa compreensão, a nossa inteligência vai ampliar, nós vamos entender isso melhor. E Deus nos criou, então nós tivemos um início. Só que nós somos imortais, não teremos um fim. O que tem fim para nós é a matéria. E essa matéria, quando nós vemos, então, Deus, a inteligência suprema, cria uma centelha divina, que somos nós espíritos, e o espírito atua sobre a matéria. Matéria que é formada de fluido. Então, tudo que existe no universo, que não seja Deus, que não seja o espírito, é matéria. E é interessante a gente perceber, porque eu pego, por exemplo, frutas, eu tenho frutas que têm diversos sabores. Eu tenho uma laranja, eu tenho um morango, eu tenho um maracujá, cada uma tem um sabor diferente. Mas saibam que todas essas frutas, elas vêm de uma matéria que é elementar, uma matéria que é primitiva, uma matéria que é única, que é chamada de fluido cósmico universal. Então, tudo o que existe no universo é uma transformação desse fluido cósmico universal. Então, eu vou ter sabores diferentes, eu vou ter matéria que eu vou perceber. Aqui eu tenho uma mesa, aqui eu tenho uma parede, todas elas formadas de uma matéria elementar única, e aí dá a variação de textura, de cor. Quer dizer, então, que no mundo espiritual, se eles manipulam esse fluido cósmico universal, eles têm recursos infinitos para nos ajudar. É por isso que os amigos espirituais, quando eles nos percebem necessitados, havendo necessidade, havendo merecimento da nossa parte, eles vão atuar. Então, eles precisam de uma autorização superior para poder ajudar. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente a respeito do passe de 10ª vez, para a gente poder entender um pouquinho melhor, ok? Aqui só, no próximo, por favor. Eu mudo aqui. Então, aqui só para a gente poder entender, olha só, nós temos o corpo físico formado de fluido. Nós temos o perispírito formado de fluido. E nós temos o espírito lá em cima, que aí não, aí ele não é fluido. Tanto que os espíritos falam que eles são incorpóreos, né? O espírito é incorpóreo. E nós vemos aqui que há uma conexão célula a célula, molécula a molécula, entre o corpo físico e o perispírito. Aquela conexão ali, ela é de fluido vital. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Também conhecido, André Luiz vai falar para nós que aquilo ali é um duplo etéreo. Tá? É um corpo que faz a conexão entre o nosso corpo físico e o nosso perispírito. Ok? Vamos lá. Então, originalmente, esses fluidos são neutros. É o meu pensamento que vai dar, então, uma característica a esse fluido. O fluido que está no nosso entorno é bom ou é ruim? O que vocês acham?
Depende do pensamento. Depende do pensamento. Ele pode ser bom ou pode ser ruim, depende daquilo que eu cultivo. Então, é o meu pensamento que está estabelecendo a qualidade do meu fruto. Já viram como que é interessante determinadas pessoas, você quer muito estar próximo delas. Mas tem determinadas pessoas que você olha na rua, você pensa, nossa, fulano já veio. E aí você fica doido para atravessar a rua, né? Atravessa. Né? Por quê? Você não quer chegar perto. Mas por que isso? Porque o fluido daquela pessoa é um fluido que, quando ele atua sobre você, ele causa em você algo desagradável. Já viram como que determinadas pessoas, parece que a gente tem uma antipatia sem mesmo conhecer? A questão pode ser de vidas passadas, que você já se encontrou com ela? Pode, mas pode ser unicamente fluídica. O seu fluido não assimila bem o fluido da outra pessoa. Fluido esse, então, determinado pelo padrão de pensamento da outra pessoa. É por isso que pessoas que pensam semelhante querem estar juntos. Já viram como que, às vezes, reúne um grupo de pessoas que gostam de leitura, reúne um grupo de pessoas que gostam de carros antigos. Por que reúne pessoas assim? Porque o padrão de pensamento é semelhante. E aí nós acabamos, né, que gostamos desse tipo de situação. Mas não única e exclusivamente por causa do pensamento, mas também por causa dos frutos. Ok? E é interessante que essa questão de fluidos, o meu pensamento, ele trabalha sobre o fluido, ele então constrói a minha ambiência, e quando você entra, por exemplo, em determinados locais, já viram como que alguns locais a gente se sente super bem. Agora, outros locais, nós nos sentimos super mal. Às vezes parece assim, nossa, eu fui na casa de fulano, parece que eu estou saindo com o mundo nas minhas costas. Já sentiram isso? Exatamente porque o padrão do fluido lá da casa da pessoa foi bastante complexo para você poder assimilar. Né? Aí a gente começa a pensar em algumas coisas. Chegar no centro espírita, a gente se sente bem ou mal? Deveria se sentir bem, mas tem vezes que a gente se sente mal. Então, assim, será que o fluido do centro espírita não está bom? A grande questão é essa. Às vezes nós não estamos bem, tá certo? É óbvio que há momentos em que os amigos espirituais estão fazendo uma cirurgia em nós, eles estão atuando em nós, pode haver um determinado desconforto. Mas, via de regra, quando nós entramos no centro espírita, é para melhoria do nosso padrão fluídico. Se é para melhoria do nosso padrão fluídico, nós deveríamos nos sentir bem, tá? Salvo essas exceções. Então, se eu sempre que eu vou no centro espírita, eu não estou me sentindo bem, eu preciso começar a pensar o que eu estou pensando. Qual é o padrão de pensamento que eu tenho trazido no dia a dia? Eu gosto, por exemplo, de falar mal dos outros. É um padrão que complica a minha ambiência política. Eu gosto, por exemplo, de pensar mal dos outros. Eu gosto, por exemplo, de fazer coisas inconvenientes. Eu gosto, por exemplo, de buscar alimentar os meus vícios. Tudo isso vai contribuir para que dificulte a minha ambiência. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Se no centro espírita a gente vê que o fluido do centro é extremamente positivo, agora pensa bem, nós gostamos de ir para barzinho? Se a gente gosta e se sente bem lá, é hora de começar a pensar. Quando as pessoas estão no barzinho, elas estão pensando bem ou mal? Elas estão
olhando, imagina só, de repente, passa uma irmã em Cristo com uma saia pequena, um decote enorme. Aí todo mundo olha assim para a mulher e pensa: Jesus amado, mestre querido, abençoe a irmã que não teve condições de comprar uma saia mais longa, com um decote menor. Não é assim que a gente pensa? Ou o pensamento é diferente? Se o padrão de pensamento do local não é um padrão bom, e nós estamos indo para o local e nos sentindo bem, há algo errado. Então, assim, eu preciso ir pensando nos locais que eu frequento, onde eu tenho ido, onde eu tenho levado o meu corpo físico, porque no meu entorno tem a minha ambiência, e essa ambiência, ela vai pegar e sugar, como se fosse uma esponja, os fluidos do local. Então, onde quer que eu vá? E não adianta a gente falar assim: ah, não, mas eu busco toda a proteção do mundo espiritual. Muito obrigado. Porque nós ainda não temos condições de nos mantermos sintonizados o tempo inteiro. Então, a gente vê, por exemplo, Chico, ele entrava nos prostíbulos para poder ajudar as pessoas. O Chico tinha um padrão para isso. Agora, será que nós vamos conseguir entrar e sair com a mesma linha de pensamento em Jesus? Porque se não formos, se houver alguma interferência aí nesse processo, é risco para nós. Então, há determinados locais que nós temos que tomar cuidado se nós iremos ou não. Se nós temos condições de entrar e sair daquele local. Lembrando que o santo e o pecador, quando saem na chuva, eles se molham. Quanto que eu vou me encharcar, então, daquela chuva, daquele local? Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado. Ok? Só aproveitando aí, tem uma passagem muito interessante lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 19, André Luiz vai falar sobre o passe de 10ª vez. Vai falar a respeito de um senhor, ele era extremamente irascível, ele estourava, ele brigava com qualquer coisa, né, tá? Ele ali brigando, ele gerava, e ele não importava com aquilo mesmo, né? As pessoas ficavam tristes, magoadas, ele não estava nem aí. E aí, estava o André Luiz conversando com o Anacleto, e, de repente, chega uma pessoa do centro espírita e fala assim: Senhor, nós temos um caso de 10ª vez. E aí o André Luiz, né, ele sempre muito curioso, ele segue, então, o Anacleto para poder entender o que era o caso de 10ª vez. Era esse senhor extremamente irascível, né, e sem pensar muito nas questões. Aí o Anacleto vai e mostra: olha, esse senhor, durante 10 vezes, nós retiramos do entorno do baço dele as energias, os fluidos que ele envolvia o baço devido à questão da raiva que ele mantinha dentro dele. Qualquer coisa, ele sentia raiva. Então, era algo totalmente sem controle. E os amigos espirituais, todas as vezes que aquele senhor ia lá, eles iam e tiravam toda essa energia do entorno do baço e algumas vezes do fígado também. Dessa vez, então, ele entra, o baço está toda uma nuvem pardacenta, uma nuvem escura no entorno do baço, e então o Anacleto fala: olha, dessa vez, porque após 10 sessões, ele não teve nenhuma mudança. Nós não podemos manter o vício das pessoas. Nós temos que ajudá-las a alijar aquilo ali somente até a 10ª vez. Passado isso, nós precisamos reduzir, sim, auxiliar um pouco, mas não retirar toda a energia que ele coloca. Porque ele precisa sentir um pouco a consequência das suas próprias ações. E aí o André Luiz até questiona: mas até quando ele vai ficar dessa forma?
E eles, o Anacleto simplesmente fala, depende muito de qual é a causa. Para cada causa vai haver um tempo diferente. Então, quer dizer o quê? Se houver mudança de pensamento, de forma de viver desse Senhor, ele vai de novo ter todo o amparo que ele tinha antes. Ou então, os amigos espirituais vão deixando, eles reduzem um pouco as consequências, mas eles não podem ser coniventes com ele. Então, a gente tem que tomar cuidado que determinadas coisas, né, determinados amparos, nós receberemos 100%, até um certo ponto. Porque se eu não me propuser a mudar, lembre-se que é a proposta de mudar. Não quer dizer que eu vá conseguir mudar de imediato, mas eu tenho que pelo menos querer. Às vezes eu me entrego. Não, já que o centro espírita me ajuda, não tem nenhum problema, eu vou voltar lá, vou fazer lá fora o que eu quiser fazer, depois eu vou no centro espírita, os amigos espirituais vão e resolvem para mim. Eles não estão aqui para resolver, eles estão aqui para nos apoiar para que a gente possa trabalhar na nossa reforma. Lembrando que nós precisamos nos ajudar para que o céu possa nos ajudar. Ok? Vamos à próxima? Então, olha só, agora a gente vai ver alguns fluidos. O primeiro fluido é o fluido perispiritual. Tá? Esse fluido perispiritual é interessante porque quando a gente pensa, por exemplo, ó, aqui é o corpo físico, uma imagem do corpo físico, aqui o perispírito, aqui é o espírito. Então, da mesma forma que existe um fluido no nosso corpo que é bombeado, que é vital para nós, ele é bombeado pelo nosso coração, que é o sangue. Então, o sangue ele vai percorrer o nosso corpo, bombeado pelo coração. E o sangue ele tem a função tanto de transporte de alimento para os tecidos, como também de carregar os resíduos dos tecidos para que haja purificação daquilo ali. Tá? Então, esse é o trabalho do sangue. Só que no nosso perispírito tem um fluido também que circula. E esse fluido ele é vital para nós. Só que a diferença que existe entre o sangue e esse fluido que circula no nosso perispírito é que quem bombeia esse fluido é a nossa mente. Então, olha que interessante. Quando há uma interrupção do movimento do nosso sangue, o meu pai, em 2018, ele teve um AVC. O dele foi um AVC isquêmico. No AVC isquêmico, há uma interrupção, então, do fluxo do sangue em determinadas áreas. Então, com isso, ele ficou com o lado esquerdo paralisado. Então, ele teve, né, uma interrupção do lado direito do cérebro dele. Então, quando acontece essa interrupção do fluxo, gera um dano para o corpo. Agora, quando há uma interrupção do fluido no perispírito, também gera um dano. E é interessante, lembra que nós mostramos uma imagem, nós falamos que o corpo físico ele é conectado célula a célula, molécula a molécula ao perispírito? Implica dizer que aquilo que acontece no perispírito de desequilíbrio, por indução, ele chega ao corpo físico. Quer dizer, então, o quê? Que se isso está acontecendo, se há uma interrupção desse movimento do fluido no meu perispírito, pode gerar, então, um dano no meu corpo físico. É por isso que determinadas doenças, elas ainda estão em nível energético. Estão ainda lá no perispírito, mas como o perispírito é ligado célula a célula, molécula a molécula ao corpo, elas vêm para o corpo. Então, o corpo físico ele se transforma num mata-borrão. Lembram do mata-borrão? Escrevia com aquelas canetas tinteiro e para tirar o excesso de tinta, a gente passava no mata-borrão. Não é isso? Então, o corpo físico ele faz isso. Para tirar determinadas marcas do perispírito, ele tem esse mata-borrão, ele
ele vai aspirar aquilo ali para si. É por isso que, às vezes, nós vemos o nosso sistema imunológico. Ele pode começar a cair. Se eu estiver com um problema de fluxo nesse movimento do meu perispírito. Então, assim, se é a minha mente que atua sobre o fluido do perispírito, e eu agora estou sentindo o meu sistema imunológico está baixo, qualquer coisa eu adoeço, eu tenho que começar a pensar, será que não é uma interrupção desse fluxo? Porque se for, eu tenho que começar a pensar o que eu estou pensando. Como está aqui dentro? Como que eu tenho levado a minha vida? Então, esse tipo de questionamento eu preciso fazer, porque às vezes eu resolvo essa questão do fluxo aqui e eu gero saúde aqui. Então, os estados de doença e de saúde, eles vão depender também do meu estado mental. Daquilo que eu estou trazendo aqui dentro. Então, preste atenção ao seu padrão de pensamento, como que ele está. É por isso que quantas vezes, né, os amigos espirituais falam, né, intensifiquem as preces, ou o que eles estão querendo fazer? Estão querendo nos levar para um estado diferente de padrão de pensamento. Eles falam, busquem leituras edificantes. Para quê? Enquanto a gente está focado ali na leitura edificante, nós não estamos pensando coisas inconvenientes para nós. Então, assim, notem como que o que eles querem fazer é nos tirar desse estado de doença. Porque esse estado onde nós estamos buscando aquilo que não é bom para a gente, aquilo que não é saudável, é isso que vai trazer a doença para nós. E o nosso pensamento, ele é essencial em todo o processo de saúde do corpo. Ok? Vamos ao próximo? Olha só, é interessante que esse fluido que movimenta lá no nosso perispírito, né? Pois não. É com relação à conclusão da pessoa. O corpo, o perispírito e o espírito. Por exemplo, a gente encarnado. Quando é que a gente tem o perispírito? É quando está sonhando ou é só quando desencarna? Ou, ao mesmo tempo, você está com ele e depois do espírito. Essas três fases. Perfeito. Outra pergunta. Isso é ao mesmo tempo ou é um processo? O que é o Paulo? O Paulo é esse ser trino. Tá? O Paulo encarnado, ele então é o espírito. Esse espírito possui um perispírito, que é a forma do corpo físico do Paulo. Certo? Então, assim, eu, enquanto encarnado, eu sou um espírito e eu possuo um perispírito e um corpo físico. Eu tenho isso. Quando o Paulo dorme, o meu corpo fica ali na cama. Mas eu, enquanto espírito, eu não fico ali. Tanto que, se nós formos olhar lá no Livro dos Espíritos, na parte da emancipação da alma, questões de 400 a 412, vai falar para nós que o espírito jamais está inativo. Então, o meu corpo está dormindo e eu saio do corpo. Eu saio o quê? Eu, espírito, mas só que o espírito não tem corpo, então eu saio com o meu perispírito. Quando eu saio, então, eu estou com esse perispírito que continua ligado célula a célula. Algumas pessoas falam assim, eu vi um cordão fluídico que te conectava ao corpo. O que é isso? Nada mais é. A gente pode voltar lá no segundo slide, terceiro slide. Não, o próximo. Esse. Olha só. Essas conexões aqui, elas são célula a célula. Então, eu tenho todas essas conexões do corpo físico com o perispírito. Só que existe uma densidade maior de conexões aqui no cérebro, conectando, então, a minha pineal, a minha glândula pineal, é por isso que a pineal é a glândula da mediunidade, tá? Então, conectando a minha pineal, ela fica na região central do cérebro, então, conectando aqui ao cérebro
do corpo físico ao cérebro perispiritual. Então, quando a gente sai do corpo, nós mantemos essas conexões, tá certo? Quando que isso vai desligar? Quando eu desencarno. A desencarnação está lá no Céu Inferno, quando fala a respeito do passamento, vai falar que a desencarnação se dá quando o corpo não mais tem condições de manter o espírito encarnado. Então, quando isso acontece, a gente vai desconectando todas essas ligações, ok? Eles falam que começa dos pés, já viram como uma pessoa, quando está desencarnando, ela começa a esfriar os pés, porque começa lá dos pés, as conexões se desfazem aqui, até chegar o último, é justamente aqui. Então, quando eu saio do corpo durante a noite, continua tudo. Só que, como tem uma densidade maior, algumas pessoas que têm a capacidade de perceber os espíritos, e a gente, quando sai com o perispírito, quem vai ver? Vai ver quem tem condições de ver nessa frequência. Se nós formos olhar, o olho humano tem a capacidade de enxergar do vermelho ao violeta. Não é isso? Então, das cores do arco-íris, ali é aquilo que a gente enxerga. Abaixo do vermelho, conhecido como infravermelho, a gente não enxerga. Tanto que quando você pega um controle remoto da TV, você aperta assim, se você olhar, não vai enxergar nada. Agora, filma apertando o botão do controle remoto, você vai ver que tem uma luzinha acendendo o tempo inteiro. Por quê? Está na frequência do infravermelho que não sensibiliza a minha retina. Agora, acima do violeta, conhecido como ultravioleta, os espíritos, nosso perispírito está numa frequência do ultravioleta. Então, é por isso que eu não vejo, quando eu olho aqui, por exemplo, acha que eu estou sozinho aqui na frente, de jeito nenhum. Eu jamais levantaria se eu não soubesse que os amigos espirituais estão comigo. Para vocês terem uma base, a primeira vez que eu fui numa mocidade espírita, eu cheguei atrasado, e eu era tão tímido, que eu fiquei uns 10 minutos do lado de fora pensando se eu ia entrar ou não. Porque as pessoas iam olhar para mim, e só delas olharem para mim, eu ia ficar vermelho, então como que eu ia entrar? Eu não podia entrar. Entende? Então, assim, eu só levanto porque os amigos espirituais estão comigo. Só por causa disso. Então, quando a gente sai do corpo, nós saímos o espírito com o perispírito. É isso que a gente sai. E nós vamos para onde? Vamos para onde o nosso pensamento tem interesse. Então, às vezes a gente passa uma noite e às vezes dormiu pouco, mas se levanta, está super bem. Pode saber que foi amparado, né? Foi ajudado e tudo. E tem dia que a gente levanta e parece que um caminhão passou por cima de nós. E aí eu fico pensando assim, onde eu estive durante a noite? Eu costumo pensar, nossa, eu estava ajudando os necessitados, né? Melhor assim. Pelo menos a gente se convence, né, que estava trabalhando no mundo espiritual. Mas nós precisamos nos lembrar, os centros espíritas são altamente atuantes durante a noite e madrugada. Então, antes de dormir, façam uma leitura, façam uma prece, ofereçam-se para retornarem durante o sono do corpo físico, porque quem está dormindo é o corpo. E aproveitar estes momentos para estudo e trabalho. Nós podemos recarregar as nossas baterias aqui. Então, peçam para voltar. Peçam para vir. Os amigos espirituais nos buscam em casa, aqueles que ainda não conseguimos sair por conta própria e vir para o centro espírita por conta própria. É por isso que é importante que a gente se ofereça. Olha, me ajuda, me leva. Eu estou à disposição para estudo, para trabalho, né, o que for necessário aí, que estiver dentro das minhas capacidades, e os amigos espirituais vão fazer isso. Certo? Então, sempre importante a gente pedir. Vamos. Beleza? Então, vamos seguir. Fluido vital, mais para frente. Aí.
Então, olha só, é importante a gente entender que esse fluido vital, eu posso também absorver. Então, esse fluido vital, e aí ele lembra, né, que quando a gente vai reencarnar, nós fazemos uma programação. Eu programei que eu vou viver 120 anos lúcido e vou trabalhar até o final. Olha que beleza. Essa é a minha programação, né? Eu falo, todo isso tudo eu falo para eles ficarem bem, só que eu quero lúcido e trabalhando. Né? Porque aí ajuda a gente, né? Eu brinco que eu quero desencarnar igual um passarinho. Passarinho não é pedrada, não, tá, gente? Assim, desencarnar igual um passarinho é muito bacana. O passarinho está ali, está cantando, 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 de repente ele tomba. Você vai olhar o que aconteceu. Morreu. Então, assim, olha, coisa impressionante, ele trabalhou, ele fez a parte que lhe cabia na criação divina até o momento dele desencarnar. Certo? Então, é isso que eu gostaria. Muito bem, então eu posso absorver o fluido vital através dos alimentos e pelo ar. Quando nós olhamos os livros espíritas, nós vamos ver André Luiz, nós vamos ver Manuel Filomeno de Miranda, todos eles vão sempre colocar, olha, quando retira alguém do corpo que está precisando de tratamento, muitas vezes eles são levados para 2 lugares. O primeiro lugar é para o campo. Eles levam a pessoa para o campo para quê? Para absorver fluido vital. No campo há muitas árvores, fluido vital está nos vegetais, nos animais e no homem. Lá nós temos fluido vital. Tá? Então, esse fluido vital, eles levam, então, o espírito que está necessitando, o encarnado necessitado, já que desencarnado, viram aquelas conexões célula a célula, aquilo é de fluido vital. Então, o desencarnado, quando a gente desencarna, aquilo é cortado, aqueles liames, eles acabam, eles se desfazem. Tanto que nós vemos, por exemplo, uma pessoa que suicida, ela desencarnou antes da morte. Ela leva, então, um volume de fluido vital junto dela. E, nesse levar, ela, então, fica conectada ao corpo. Então, morre o corpo, mas ela não desencarna. Notem que há uma diferença substancial entre morrer e desencarnar. Morrer é o corpo, quem morre é o corpo. Então, o corpo morre, só que eu vou desencarnar antes, durante a morte ou após a morte. Nós temos um relato bem interessante do Ivan de Albuquerque. Era um jovem espírita, grande divulgador da doutrina espírita. Ele psicografava pelas mãos do Raul. E o Ivan de Albuquerque conta que, certa feita, ele estava no último vagão de um trem. E aí o trem, na hora que fez a curva, ele desequilibrou e caiu. Quando ele cai no trilho, ele perde os sentidos e vem depois um outro trem e passa por cima dele. Do corpo. Porque ele, os amigos espirituais o retiram, então ele desencarna antes do corpo morrer. Nós podemos desencarnar no momento em que está havendo, né, a morte do corpo, ou o mais comum é que a gente desencarne pós-morte do corpo. Isso é o mais comum. Se nós formos olhar desencarnação do Dimas, lá no Obreiros da Vida Eterna, lá nós vamos ver que há a morte do corpo e no outro dia ele é desligado. Desencarnação do irmão Jacó, lá no Voltei, lá a morte do corpo acontece no dia, eles desfazem quase todos os lianes e somente no outro dia eles vão cortar os lianes da glândula pineal. Então, a desencarnação é comum que ela aconteça depois. Só que um suicida, como ele está ainda nessa conexão tão intensa com o corpo, tem um relato no ensaio teórico da sensação dos espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver que um espírito fala que ele sente os vermes comerem o corpo.
Então, assim, dada a conexão que ainda havia, ele não tinha desencarnado, então ele sente, ele tem essas sensações quando percebe, né, que ele ainda é encarnado e o corpo já em estado de putrefação, e ele sente isso. Tá? Então, nós vemos aí o como as coisas podem acontecer. E é interessante, né, que se nós nos alimentarmos, buscarmos um alimento que seja um alimento fresco, quanto mais fresco o alimento, maior o volume de fluido vital que ele vai ter. Então, nós estamos alimentando o corpo, estamos alimentando esse nosso corpo vital, que é o duplo etérico, que faz a conexão, e é esse duplo etérico que vai dar a aderência entre o perispírito e o corpo físico. Isso é fantástico. Por quê? Então, quer dizer que quanto mais vitalidade eu tiver, quanto mais eu me alimentar de forma saudável, quanto mais eu me exercitar, porque aí eu garanto que o meu corpo esteja ativo, quanto mais eu buscar pensamentos bons, quanto mais eu respirar de forma mais profunda, maior aderência eu tenho com o meu perispírito. Já viram como que é interessante? Uma criança, ela, da mesma hora que ela está aqui, ela já está em outro local, corre aquela agitação toda. O que é isso? Excesso de fluido vital. Agora, imagina uma pessoa com 95 anos. Ela vai ter a mesma mobilidade? Não vai. Por quê? A aderência do perispírito com o corpo físico dela já diminuiu. Ou seja, reduziu o fluido vital e dá essa aderência. Ok? Então, isso é bem interessante. E outra coisa, o passe é transfusão de energia. Que energia? Então, quando nós tomamos o passe, nós recebemos mais uma cota de fluido. Okay? Quer dizer, então, o quê? Que eu programo, por exemplo, 120 anos. Só que no mundo espiritual eu não chego num posto de fluido vital e falo, enche o tanque. Né? Lá eles não enchem o tanque. Eles vão colocar uma cota de fluido vital em nós. A gente reencarna. E durante a vida eu vou absorvendo mais fluido vital. Então é por isso que o meu estado mental é essencial. O meu padrão de alimentação é essencial. As buscas que eu faço para manutenção do meu corpo são essenciais para que eu possa ter uma vida mais saudável. Ok? Vamos para o próximo? Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aí é uma fotografia Kirlian, também conhecida como efluviografia, são digitais, tá? É uma digital que é colocada numa placa que sensibiliza um filme fotográfico. Não é uma medida de fluido vital, mas dá uma aproximação muito boa. Isso aqui, então, é uma efluviografia de uma pessoa saudável, e aqui uma pessoa está vendo que há fulcros, há falhas nos fulcros aqui. Então, a energia que emana dessa pessoa não está equilibrada. E ela não vai estar equilibrada por quê? Ela pode estar com alguma doença ou então o padrão de pensamento dela não está bom. Ok? Vamos para o próximo. Ali, o primeiro, uma pessoa com retenção de sentimentos, guardar mágoa é uma beleza para a gente desequilibrar. Tá? Então, assim, quando a gente guarda mágoa, e normalmente a gente está guardando mágoa porque alguém fez alguma coisa que nós não gostamos. Não é isso? A gente guarda aquilo para a gente. E nós queremos agarrar aquilo de qualquer forma. Tá? Só que isso produz em nós consequências. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, por amor a nós mesmos, o perdão é a melhor solução para nós. Porque nós nos libertamos disso, nós reequilibramos as nossas energias e temos uma melhor qualidade de vida. Ok? Ali, um dependente químico, né, nós vemos o quanto isso afeta a energia dele. Uma pessoa com infecção intestinal e outra em equilíbrio energético. Ok? Vamos para o próximo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como existe o fluido vital também nos vegetais,
Então, ali uma folha, e aqui um cogumelo, que acabou de ser colhido. E o mesmo cogumelo, algum tempo depois. Então, nós vemos que, com o passar do tempo, o alimento, ele perde fluido vital. É por isso que, se você tiver uma horta em casa, é muito melhor. O meu pai, nós morávamos em Barbacena, a gente morava em apartamento. Só que nós tínhamos cebolinha, couve, mostarda, morango, e ainda, né, meu pai arrumou um panelão daqueles panelões de roça, né, e plantou um limoeiro. E deixava na sala de casa. Minha mãe adorava quando começava a cair aquelas folhas, né, do limoeiro, mas dava limão dentro da nossa sala. Então, assim, meu pai, sem conhecer fluido, ele nos dava fluidos ali em abundância. Por quê? Você colheu uma folha de couve, passa ali uma aguinha nela e come de imediato, você ingere um volume de fluido vital muito maior. Ok? Vamos para o próximo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, como o fluido vital é algo que é dos encarnados, então só nós encarnados temos. Só que o fluido vital tem uma característica muito interessante, que ele é um exacerbador de sensações. Então, ele amplia as nossas sensações. É por isso que o encarnado, ele vai se acostumar aos sabores. O encarnado vai se apegar a determinados vícios. Então, assim, às vezes, uma pessoa, né, que se apega a comer muito, ela vai desencarnar e sentir falta disso. Já pensaram que um desencarnado poderia chegar no supermercado e comer o que ele quisesse? Espiritualmente falando, é possível. Já pensaram que um alcoólatra, ele desencarnado, ele poderia ir num depósito, tem um depósito de bebida aqui perto, né? Então, ele poderia ir no depósito e aspirar o teor alcoólico, mas por que ele não faz? Porque ele não tem fluido vital. E é o fluido vital que dá essa sensação para ele. Então, o que ele faz? Ele se aproxima de um encarnado, leia o Sexo e Destino, né? Está lá, como que dois espíritos vão fazer com o Cláudio. Então, eles se aproximam do Cláudio e falam, olha, vamos beber, e coçam a garganta. Na hora que eles coçam a garganta, ele vai lá, ele levanta, põe o copo, vira a bebida, e na hora que ele vira, o espírito chega por trás do Cláudio e o abraça. E aí ele aspira todo o álcool. E tem gente, né, que fala, não, mas eu posso beber 10 garrafas de cerveja e não fico tonto. Sou super forte. Tá certo que há organismos que não sentem tanto o álcool. Mas a gente precisa pensar, será que essa pessoa não está sendo um caneco do espírito? Então, às vezes, eu não senti. Já viram como que um médium da Umbanda, de repente, toma lá 5 garrafas de marafa, né, que é a cachaça. 5 garrafas de cachaça numa noite. Vocês já pensaram o que é tomar 5 litros de pinga? E aí o médium, quando termina ali o transe mediúnico, o médium levanta e sai normalmente. E não exala nada. O que aconteceu ali? O espírito absorveu aquilo tudo. E já pensaram, 5 litros de cachaça são 5 litros de um líquido dentro do estômago. Pelo menos o estômago inchado não fica. Então, eles conseguem desmaterializar, de alguma forma, aquele volume de líquido e ainda o álcool que está sendo ingerido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Os nossos vícios fazem com que a gente atraia determinado padrão de espírito para junto de nós. O meu pensamento vai atrair o padrão de espírito para junto de mim. E isso é muito sério.
Aqui, por exemplo, né, vocês já viram, quando a gente joga uma pedra na água, aí gera ondas, não é isso? Tem um nome bonito, ondas concêntricas, né? Então, são circunferências que elas vão crescendo, 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 com o mesmo centro, que é onde a pedra caiu. Quando nós pensamos, nós fazemos isso. A gente gera ondas que vão embora. Tá? Os espíritos dizem que o nosso pensamento é uma onda mento-eletromagnética. Mento, porque é produzida pela mente, e eletromagnética, porque tem característica de uma onda eletromagnética. Para vocês terem uma base, a gente tem dois tipos de ondas. Uma é a onda mecânica, o som é uma onda mecânica, e ele precisa de um meio físico para se propagar. Eu não sei se vocês já notaram, quando passa um trem num dia que está frio, a gente ouve mais o apito do trem, passando lá na linha. Num dia que está quente, o som parece mais baixo. Por quê? Quando está frio, o ar está mais denso, então a onda mecânica, que é o som, ela precisa de um meio para ela se propagar. E com o ar mais denso, ela se propaga mais fácil. É por isso que a gente ouve, no dia frio, ouve um apito mais alto. Só que o pensamento ele não é mecânico, ele é uma onda eletromagnética. O som, por exemplo, você vai vendo que, a partir do momento que você vai distanciando do local onde tem o som, imagina uma caixa de som. Você está distanciando, o som vai abaixando, não é isso? Até chega um ponto que você não ouve mais. A onda eletromagnética, não. Ela se propaga até o infinito. O nosso pensamento é assim. Então, tanto faz. A dona Rita está aqui, como está do outro lado da cidade, quanto do outro lado do planeta, quanto também desencarnada no mundo espiritual, o meu pensamento vai chegar. Não existe nada que impeça que o meu pensamento possa chegar, porque ele vai se propagando até o infinito. Então, toda vez que você pensa, é como se você jogasse uma pedra na água. E aquilo se propaga. E vai chegar até onde? Quem que vai sintonizar naquilo ali? Quem estiver nesse padrão. Quando você chega lá no seu rádio, e roda lá o seu rádio, e coloca 88.9, vocês pegam a Rádio Cidade? Não vai pegar. Por quê? Porque a Rádio Cidade é outra frequência. Você colocou 88.9, é a solar. Então, você vai pegar rádio solar. Quando você pensa algo ruim, algo inconveniente, e aí você manda essa onda, quem que vai sintonizar essa sua onda de pensamento? Quem estiver nessa. Está pensando algo ruim? Então, é um espírito que está nessa frequência que vai captar. Da mesma forma como eu consigo, com o meu celular, eu ligar para a Kelly, onde quer que a Kelly esteja, ela vai lá pegar o celular dela e vai atender. E quando ela atender, que ela falar, eu vou ouvir do lado de cá. Então, quando a gente pensa, a nossa onda propaga e esse espírito tem condições de chegar até lá. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o padrão de pensamento que eu uso. Porque isso determina qual é o espírito que vai chegar até mim. É por isso que os amigos espirituais falam, né, que quanto mais nós nos trabalharmos, mais eles se simpatizarão conosco. O que é essa simpatia? É a sintonia do padrão de pensamento. Então, eles fazem a conexão mental conosco. Então, eu pensar em algo positivo, eu estou conectando com espíritos que são positivos. Ok? Então, só para a gente encerrar, só mais um. Então, olha só. Agora vamos pensar em termos de cura. Está lá em Gênesis, capítulo 14, dos fluidos, fala para nós que a cura vai se dar da substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Quando, por exemplo, o fascista estende as mãos, os amigos espirituais estão pegando energia do fascista,
Se o paciente estiver bem, eles pegam eles. Mas se eles manipulam as energias da natureza, das esferas superiores, e ainda, às vezes, né, tem uma pessoa que está tomando passe e ela está muito melhor até do que os fascistas. Então, o que os amigos espirituais fazem? Pegam a energia dele para poder doar para quem. Então, assim, no passe, nós estamos recebendo essa energia. Então, eles verificam, às vezes, uma determinada molécula que está doente e elas são substituídas. É por isso que, muitas vezes, há curas no passe, há curas numa reunião de estudos. Os amigos espirituais estão atuando. Quando eu vejo, por exemplo, alguém que está dormindo, eu estou falando de alguém dormindo, eu penso assim, os amigos espirituais anestesiados por causa disso. Eu tenho que ajudar, né, gente? Senão não dá, né? Então, aí eles vão e ajudam. E é importante a gente entender, né, que se eu quero ser um bom médium passista, um instrumento bom nas mãos dos amigos espirituais, eu tenho que buscar me melhorar. Porque quando eu melhoro, eu vou ter uma potência curadora melhor. E ainda, eu tenho que buscar melhorar a minha vontade. A minha vontade no sentido de querer ajudar. A minha vontade no sentido de querer doar aquilo que eu tiver de melhor. É por isso que quando eu estou aplicando o passe, eu peço aos amigos espirituais, retirem de mim aquilo que eu tiver de melhor. Então, retira. Aí é com eles. A gente só está à disposição. Porque o trabalho, efetivamente, é feito pelo mundo espiritual. Às vezes as pessoas ficam, nossa, meu passe é muito forte. Não é o nosso passe. É o trabalho deles. Nós estamos ali como médicos dos povos. Então, é importante a gente pensar. É importante eu buscar ser um instrumento melhor. É importante eu buscar me melhorar. Porque tudo isso vai melhorar a qualidade do meu filho. Se hoje a minha casa pode estar passando, né, por alguns desafios, desequilíbrio e tudo, eu preciso me lembrar que a minha contribuição mental está ajudando ou não aquela situação. Então, se eu quero harmonia na minha casa, eu preciso começar a harmonizar a minha mente e vibrar para que todos aqueles que lá estão possam receber essa energia boa. Aí sim, eu vou estar contribuindo de forma positiva com todos. Então, ao invés de reclamar do familiar difícil, que eu possa, então, buscar melhorar a minha sintonia com o mundo espiritual e buscar um amparo na prece, no consolo dos amigos espirituais, para que possam todos na minha casa receber essas energias que me nutrem, que me ajudam. Que Jesus, o mestre de cada um de nós, possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo, nos equilibrando, para que estejamos cada vez melhores. Deus os abençoe. Deus os abençoe.